Olá, sexto ano, estamos aqui de volta para mais uma aula de ciências que está começando. Essa aula aqui, ela pretende dar continuidade para os assuntos que a gente estava falando, mas infelizmente que vai acabar encerrando, a gente vai começar uma outra etapa das habilidades aí do conteúdo, mas a gente vai falar ainda um pouquinho sobre astronomia, que eu tenho certeza que agradou muitas pessoas, não sei todos, mas agradou aí uma galera aí. Quero então agradecer, até o momento parece que a gente teve boas oportunidades de interação pelo chat e tudo mais. Eu sou o professor Magno, vou conduzir essa aula. Aqui do meu lado está o professor Ed Joel, velho conhecido da gente, aqui o meu parceirão. Opa, quero então dar as boas-vindas a você, educando, né? A mais uma aula de ciências, aos responsáveis que possam estar aí acompanhando e também, é claro, aos nossos queridos colegas professores. Já estou aqui no chat interagindo com eles, dando meu bom dia e quero pedir, né, a gentileza de sempre que possível colocar aí o nome dos meninos, a escola, sempre que eles participarem, mas é claro, vocês também são todos muito bem-vindos a colaborarem com a nossa aula também. Essa aula, inclusive, é uma aula bem experimental, então eu já vou avisando aí, complementando a fala do professor Ed Joel, que o chat vai ficar aberto, então se você quiser fazer alguma interação, dar alguma sugestão, de repente, isso os professores, tanto os professores quanto os alunos, inclusive os familiares que estão aí convidados a fazer isso. De algum aspecto que de repente a gente possa fazer, se estiver dentro das nossas possibilidades, a gente vai atender. Tipo, não estou vendo, enxergando direito e tudo mais, até porque essa aula a gente pretende fazer de uma maneira que a gente tem seguido, né, professor Ed Joel? De mostrar algumas coisas bem práticas para vocês trabalharem com os pequenos grupos, às vezes até com material que a gente tem em casa. A gente não sabe se os grupos estão se reunindo aí nas escolas e tal, quando que isso vai ocorrer, mas a gente tem que trabalhar de alguma maneira que seja significativa. Qual que é essa maneira? A gente acha que a prática é bem legal, são experimentos bem simples, com material que dá para você improvisar aí tranquilamente, tá legal? São esses materiais aqui, inclusive, ó, que a gente tem aqui. Uma bola de isopor, uma vareta, né, ó, um globinho, né? Ó, uma vareta, uma bola de isopor, tem uma varetinha aqui aquelas de fazer pipa e tal, com uma bolinha de isopor. Materialzinho bem simplesinho e tal, para facilitar. Para facilitar o quê? Ora, qual é a habilidade que a gente vai trabalhar? Ora, a habilidade que a gente vai trabalhar hoje, qual é? Reconhecer e explicar que os movimentos de rotação e translação da Terra e da inclinação do seu eixo de rotação em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol originam eventos como as mudanças na sombra de objetos ao longo do dia, em diferentes períodos do ano. Quer dizer, o dia e ao longo do ano inteiro. Ora, qual é o nosso objetivo aqui então hoje? Com toda essa parafernália de coisas que nós trouxemos. Ora, o nosso objetivo aqui hoje é estudar os principais movimentos do planeta e o movimento aparente do Sol, observando a formação de sombras durante períodos específicos. Horas do dia e dias ao longo do ano seria aí o nosso contexto geral. Como é que a gente gostaria de fazer isso com vocês? Ora, a gente gostaria fazendo uso ou utilizando esquemas e modelos práticos, né? Parte que a gente trouxe aqui para vocês, relacionar movimentos com fenômenos, em particular as sombras. A gente vai falar só de sombra aqui hoje. Interagir pelo chat, é claro, com o professor Ed Joel aqui, e construir alguns argumentos decorrentes dessa aula, que pretende ser uma aula bem tranquila, com bastante participação de vocês. É isso só que eu peço, eu e o professor Ed Joel. Para tanto, nós vamos já começar com 3 minutos para você já ser motivado pela primeira pergunta aí que nós estamos lançando para vocês, para essa motivação inicial. 3 minutinhos para você responder esta pergunta. Olha só. Você já observou que a sombra dos objetos varia durante o dia? Por que você acha que isso acontece?
Olha, professor, eu estou observando aqui muitas participações mesmo aqui. Alguns estão colocando o nome dos educandos, outros não. Eu vou lendo aqui de uma forma geral, né, e depois vou ver se eu seleciono algumas aqui. Tá? Então, ó, o pessoal lá... deixa eu começar aqui, ó, o Mário Cosel Filho, lá do Itaim Paulista, então, que é lá da minha quebrada, né? A Andresa, do 6º ano F, falou que é devido à movimentação do Sol. O pessoal do Mário Cosel está aqui, o 6º ano, A, B, C, D, E, F, está todo mundo aí. Devido à inclinação da Terra e movimentação da Terra, rotação. Aluna Zaine, da professora Marisa. Devido ao movimento do planeta Terra, aluno Jean, da professor Francisco Mariano da Costa, de Piracicaba. Professora Maria das Dores Ferreira da Rocha, é a escola lá de Jales. Resposta da aluna Natália: eu acho que é de acordo com o Sol. Porque a Terra gira em torno do Sol e a luz vai mudando de direção as sombras mudam de lugar. Aluno Gabriel Seco, da escola professor Suetônio Bittencourt. Aluna Nayubi, da PEI Robert Kennedy, por causa do movimento da Terra. Pessoal mandando bom dia, da escola Rosa Salles, de Getulina, sempre juntinho conosco. Muito obrigado, viu? É a Giovana, do 6º B, porque a Terra gira em torno de si mesma, rotação. Muito bem, vamos ver aqui mais. Você quer que continue aqui? Não, eu acho que eu guardei o nome aí do Gabriel, deu uma resposta bacana aí. Obrigado, Gabriel, aí pela participação. Acho que é isso mesmo. Vocês parece que captaram bem aí. Gabriel é aluno, né, Joel? Sim. Tá legal. Sim. Bom, vamos trabalhar. Vamos aqui ver aí, junto a essas participações legais aí, o primeiro ponto de vista que eu acho que foi colocado é a rotação, né, da Terra, né, o movimento de rotação da Terra, né, girando e tudo mais, e a presença do Sol, né, Ed? Então, eu acho que a primeira sombra, a gente não colocou isso, a gente curte muito aqui, nós já falamos algumas vezes, muito, muito mesmo, quando a gente elabora a pergunta, a gente gosta de elaborar uma perguntinha que traga algumas coisas que a gente não tinha pensado, estava meio fora do script e tudo mais, e a gente é sempre surpreendido por algumas ideias muito simples e algumas colocações que são muito espontâneas, que vêm dos alunos. É por isso que a gente insiste e pede para que o professor reproduza a resposta do aluno, a contribuição do aluno, colocando o nome dele, porque a gente consegue captar onde é que a gente está chegando nesses pontos. Por exemplo, ninguém falou muito exaustivamente, mas colocou nas entrelinhas essa associação à rotação, que está certa, né? A Terra tem um movimento de rotação, mas tem a presença do Sol já subentendida. A gente sabe que se o Sol estiver aqui na frente, iluminando essa parte aqui vai ser dia, a parte de cá vai ser noite, né? E isso vai se alternando, tem uma parte da Terra que está sempre na sombra e a outra não, né? Mais ou menos assim, eu vou mostrar aqui atrás, olha, aqui tem uma iluminação de estúdio que eu vou emprestar para a gente poder observar aqui com... Ficou bonito, né? Olha lá, dia e noite, né? Aí o Sol chegando aqui, né? Essa parte aqui é dia e essa parte de cima aqui é noite. É uma sombra, né? Olha aí que bacana que ficou, né? Ficou legal, né, Ed? Aí você vai alternando, né, com a rotação da Terra, você vai alternando aí as partes. Sempre lembrando, é claro, a gente não pode esquecer, aí eu acho que alguém colocou também, não sei se foi o Gabriel que colocou aí o eixo de rotação, né? E tal. Sim. Essa parte é extremamente importante porque a rotação, ela vai, na verdade, determinar outros fenômenos que vão trazer para a gente elementos aqui de análise de sombra. Essa aula de análise de sombra eu acho o máximo. É uma pena que ela seja a última de astronomia, né, Ed, que vai ser, do fechamento, e que a gente não possa estender por conta dos prazos e tudo mais, porque isso daria aí pelo menos umas 3 aulas, eu acho, que a gente falar de sombra. Se você me permite, né, Magno, já lembrando aos nossos colegas professores, que a ideia é que este ano de 2020 e 2021 será um único ciclo de 8 bimestres. Então a gente vai revisitar tudo isso.
Tá? Então, conforme o Magno falou, realmente a gente conseguiu separar essas aulas do quarto bimestre, né? Foi meio que uma luta aqui nossa para conseguir colocar essas aulas, tá bom? Mas fiquem tranquilos que a gente vai voltar neste tema o ano que vem, tá bom? Olha aí, tem uma animação aí no próximo slide para a gente trazer essa contribuição do que eu falei, né? Você tem a incidência do raio solar. Em relação ao plano de órbita, a gente tem uma inclinação de 23 graus e meio, uma parte é dia, a Terra girando, outra parte é noite. Pode passar para o próximo slide, que eu acho que é congelado, né, para a gente analisar, é isso? Isso, ó. Aí você tem o eixo de rotação, essa inclinação é de 23 graus e meio. A gente vai falar isso várias vezes, que é importante, né? Que o eixo de rotação da Terra está inclinado. Na verdade, a gente gosta de falar duas coisas dessa questão da inclinação. Do eixo de rotação da Terra inclinado, que é uma consequência ou está em conjunção com essa coisa chamada plano de órbita, que eu já falei aqui algumas vezes, né? Tem uma coisa muito antiga aí, conhecimento muito antigo de sombra, tão antigo quanto o dia e a noite, que é a contagem de dias. Pode voltar aqui para mim. Que é a contagem de dias, né? Na verdade, contagem das horas do dia. Aí tem a ampulheta, né? Um dispositivo que hoje é peça de decoração, que muitas pessoas usam aí nas salas, nos escritórios e tal, uma pecinha bonitinha, de vidro ali com areia e tal. Mas tem um cara antigo que é o relógio de sol, né? O gnomo, né? Algumas pessoas a gente já ouviu falar, ficamos até aqui na dúvida um pouco, né, Ed? É verdade. Que fala, como é que falam? É gnomon, né? Tem gnomon e gnomo, né? Segundo o que a gente levantou aqui, parece que as duas pronúncias estão corretas, né? Mas nós falaremos então gnomon, né? Que é Sim. como a gente acha que tá mais fácil com a fluência e o costume da gente de falar. Bom, essa questão da contagem do dia, com o relógio de sol, com esse gnomon que a gente vai, ou gnomo que a gente vai entrar aí em alguns detalhes, ele passa por uma ideia muito simples, que a gente quer trazer aqui para você, do movimento do Sol durante o dia e tudo mais, a gente vai comentar a respeito disso, mas vamos fazer uma coisa diferente. Para você, digamos assim, colaborar para o que eu quero construir com você junto, é preciso que você responda ainda para mim uma segunda questão, que é essa que eu vou colocar aí para você, 2 minutinhos. Você sabe utilizar o Sol para localizar o leste e o oeste? Comente aí para mim, então, por favor, 2 minutinhos. O chat está aberto, né? Já tem gente comentando.
Olha, professor, muitas interações aqui, viu? Alguns estão colocando o nome dos educandos, outros não, alguns professores participando diretamente. Vamos ver aqui, ó. Então, o aluno Juan falou que não sabe, ele é da professora Luzinete. Então, tá aí uma chance de aprender, né? Resposta do aluno da escola... Peraí, que pulou aqui. BA. Wilson Alves, acho que é isso. Sim, pois o sol nasce no leste e se põe no oeste. Ah, boa. Quem respondeu isso daí? Esse aqui foi o aluno... peraí, que pulou aqui. Tá pulando demais. Mas aqui é o aluno Wilson Alves. Wilson, muito bem. Boa. Legal. O Juan falou que não sabe. Muitos aqui falaram que não sabem. Então é uma boa oportunidade, né, tá professor? Certo. Mas tem aqui, ó. O sol nasce do leste e se põe no oeste. Aqui é o professor Walter. Isso. Vitor Gabriel das Neves Silva, sexto B da Escola Maria Rita Araújo Costa. Sim, o sol nasce no leste e se põe no oeste. Sim, mão direita onde nasce o sol e esquerda pôr do sol. Vai depender para onde, de frente para que lado que eu tô, né? Eu acho, mas o professor Magno vai comentar. Pei Anita Costa, obrigado pela participação. O sol nascente onde ele nasce, o poente onde ele se põe. Isso é leste e oeste. Ok. O sol nasce ao leste e se põe no lado oeste, professor Aline. Essa era a resposta esperada mesmo para a gente poder conversar a respeito disso. Acontece um pequeno detalhe aí, que é o seguinte. Onde é leste e onde é oeste? Essa que é a questão. Aí tem o negócio da mão direita, né? A mão direita é leste, a mão esquerda é oeste. Para onde você está olhando é norte, né? E atrás de você, para onde você não olha, é sul. Né? Essa orientação com a bússola, não é verdade? Aí a bússola, aí tem um comportamento, fenômeno magnético lá e tudo mais, que não vem ao caso aqui hoje, que a gente pode até usar para aferir, mas o que a gente quer usar aqui é a sombra. Primeiro detalhe da sombra, obrigado por poder contribuir, bem como disse aí o professor Edjoel. Eu trouxe aqui um sisteminha, o câmera vai me ajudar aqui um pouquinho a pegar isso daqui, ó. Aqui eu tenho uma vareta, tá vendo? Que eu estou te mostrando uma coisa extremamente importante. Isso daqui está representando a Terra, tá legal? Ó, isso daqui é a Terra. Beleza? É o planeta Terra aqui. Então, a gente aparentemente vê o Sol nascer num ponto, né, de manhã, né? A gente vê. Será que é melhor do lado de cá, Edjoel? Fazer assim? Acho que é melhor, né? A gente vê o Sol nascer no horizonte, né? Aí o observador da Terra vê o Sol se posicionar no ponto mais alto, isso para um observador que está aqui na Terra. Ele pode ser assim, ó. Ou então a gente pode fazer assim para melhorar aqui o aspecto de visualização, ó. A gente pode fazer assim, ó. Pegar só um hemisfério, né? Só um hemisfério para você ter, por conta que um observador que está aqui em cima, né, da superfície terrestre, então ele vê lá o Sol nascer num determinado ponto, aí ele vê o Sol aparentemente, veja quantas vezes eu vou falar aparentemente nessa aula, aparentemente se mover e se pôr lá do outro lado. Aí alguns alunos deram a contribuição dizendo que isso daí é leste-oeste, tudo bem? Que não está tão incorreto assim. O problema, sabe qual é? Não é um problema, o fenômeno é o seguinte, o Sol às vezes ele está mais, esse arco ele está um pouco mais para cima, para um observador que está aqui, ó, ele vê o Sol se posicionar e ele percebe isso pela sombra, que as sombras mudam durante o ano. Ou seja, numa determinada época do ano, eu tenho o Sol muito alto, a sombra que tem um certo tamanho, de uma árvore, de uma cerca, de uma grade, de qualquer coisa que eu tenho como referência na minha casa. Acontece que numa outra época do ano, o Sol se posiciona mais abaixo. Então ele nasce e se põe num outro, digamos assim, ele nasce e se põe da mesma forma de um lado ao outro, mas ele se posiciona no ponto mais alto do céu um pouco mais para baixo. Então eu tenho um ponto mais alto, um ponto mais baixo e um ponto mais baixo ainda, se a gente for perceber aí. Esses fenômenos aqui, quer dizer, esse fenômeno aqui, ele é responsável por uma série de questões que, enfim, vão influenciar
principalmente nas estações do ano. Né? Você tem, por exemplo, quando o Sol está numa acentuada elevação em relação ao observador, provavelmente, quase sempre, provavelmente, quer dizer, é certeza que esse observador aqui, que está nesse hemisfério, está no verão, porque o ponto mais alto de angulação é do verão. Aqui eu tenho uma outra estação do ano e aqui eu tenho uma outra estação do ano. É isso que vai diferenciar o solstício e o equinócio, que eu vou te explicar agora. Ó. Isso te mostrando aqui a elevação aparente do Sol para um observador na Terra. Mas a gente sabe que não é bem assim, é o Sol que se move. Só que aí tem uma questão do seguinte, olha só. Olha só, esse modelinho aqui do sistema Terra-Sol ajuda a gente a entender direitinho, né, a elevação do Sol. Só que tem o seguinte, o Sol não nasce, e esses arcos que eu mostrei para você, que a gente vê aparentemente o Sol se mover, quer dizer que o Sol não nasce exatamente no mesmo ponto o ano todo. Então a sombra, durante o dia, ela vai seguindo um critério, então ela nasce num ponto, lá e você vê a sombra para cá, ela vai ficando mais para cá, mais para cá, mais para cá, tem um ponto mais ou menos próximo do meio-dia, para quem está perto do trópico de... Perdão, para quem está perto da linha do Equador, mais ou menos meio-dia, o Sol vai ficar aproximadamente no ponto mais alto dele e tal, ali a pino, não necessariamente a pino, né, dependendo do lugar onde ele está, vai ficar pino, dependendo do lugar, não. Por exemplo, a gente está aqui em São Paulo, no Trópico de Capricórnio, aqui a gente não fica pino. Só que o Sol, durante o dia, ele vai mudar essa posição, o dia acabou, começa outro dia. Os dias vão mudando a sombra. Então, uma sombra que você observa de uma árvore em janeiro não vai ser a mesma sombra que você vê em setembro. Nem em abril, nem em março. Ela vai mudando. E isso já é um indício de que o Sol, aparentemente, não nasce num determinado ponto. Ele vai mudando. E é isso que a gente precisa conversar. Essa inclinação que a gente tem, essa angulação que a gente tem, que eu mostrei para você aí na prática, tem esse desenho aqui para a gente entender um pouco melhor o que é solstício e equinócio. Ó. E também entender uma coisinha bacana que a gente vai falar a respeito disso que vocês falaram aí do leste e oeste. Olha só, você está vendo que tem uma posição aí que o Sol nasce à esquerda e se posiciona bem no alto lá. Ele nasce ali num ponto, num lado ali, digamos ali, leste, e aí ele vai se posicionando, fica bem aqui no alto, no ponto mais alto, aí vai ser verão. E depois ele se guarda para cá, a gente disse aí que é oeste. Mas numa outra época do ano ele vai nascer um pouquinho mais para cá, tá vendo? Um pouquinho mais à direita, ali no meio, onde tem as arvorezinhas ali. Vai se posicionar num ponto mais alto, que não é aquele mesmo que a gente viu na primeira, e vai se guardar aqui no oeste. Mas tem aí um outro momento que o Sol ainda vai um pouquinho mais para a direita, e nasce ali, aproximadamente do lado leste, ali perto do pezinho ali do homenzinho, se posiciona no ponto mais alto e se guarda aqui do lado oeste. Esse é o movimento aparente do Sol. Se você pegar essa distância, pode voltar aqui para mim. Ó. Se você pegar, ou seja, o Sol ele vai nascendo aqui, ó, ele nasce aqui, depois ele vai nascendo aqui, 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 aqui. Ou seja, ele muda à medida que os meses vão passando do ano, ele vai nascendo em posições diferentes. Então tem um momento que ele nasce aqui, aí ele vai indo, vamos pegar desde o comecinho, vai. Ele nasce aqui, aí ele vai se posicionando para cá, para cá, para cá, para cá. Aí tem um momento que ele para de nascer para cá e começa a voltar para cá. Aí tem um momento que ele para de nascer aqui e volta para cá. Esse momento que ele para de nascer aqui e volta para cá, a gente chama de solstício. Você concorda que tem 2 solstícios? Porque ele está nascendo aqui, aí ele começa a ir para cá, para, solstício, aí ele volta, para de nascer aqui, volta, para de nascer aqui e volta. A gente tem 2 solstícios então. Um é o solstício de verão e outro é o solstício de inverno. Se você pegar e observar isso durante o ano todo, e fizer essa marquinha do Sol nascendo, solstício, equinócio, solstício, e medir com uma régua. Eu tinha uma régua aqui em algum lugar, daqui a pouco eu pego. Você pegar uma régua e medir
onde o sol parou de nascer do lado de cá, e o sol parou de nascer do lado de cá, pegar uma régua, medir, pegar a metade disso, aí é o leste. Entendeu isso? Se você pegar esse segmento do sol, nasce aqui, vai indo para cá, para de nascer aqui, volta para cá. Se você pegar esse segmento, a metade dele é o leste. A mesma coisa você pode fazer, é leste e oeste, né? Então, a mesma coisa que você pode fazer com o nascer do sol, você pode poder fazer também com o pôr do sol. Entendeu essa parte aí? Bom, eu espero que você tenha entendido isso daí, porque a gente vai para a última interação antes de um debate aqui e uma experimentação prática. Eu vou te dar um tempinho para ver se você entendeu essa parada aí. Quando o sol para de nascer de um lado e para de nascer do outro, a gente chama isso de solstício, sol parado. Tudo bem? Essa parte do meio, que a gente pegou metade do segmento, a gente chama de equinócio. É claro que a gente precisa aprofundar, né, esses conceitos de solstício e equinócio. Aqui a gente está trazendo só um disparo para essas questões. Mas tem a ver com isso daqui, ó. Em que época do ano e por que a sombra de algum objeto é maior no mesmo local da Terra? Vamos ver se você entendeu o que eu falei. A gente vai te dar aí 2 minutinhos. Pode ser 2 minutos. Olha, professor, muitas interações aqui, vamos ler algumas. Muito bem. Professora Lucilene, por conta da posição da Terra em relação ao Sol, solstício. Aí, professor, peraí, pulou aqui. Professor Eugênia, verão. Deixa eu ir lá para cima. Alguém colocou aqui a Terra que se movimente, não o Sol. Isso, por isso que o professor está colocando aqui movimento aparente, né? Aparente, Isso. porque parece. Por causa da posição da Terra que muda a cada estação. Enzo Francisco Milton foi quem falou. Dá tempo para mais uma? Mais uma, vamos lá. Tá bom. O João Vitor Bento colocou assim, primavera e verão. E aí, professor? Então, o importante nem é... Eu não gosto dessas classificações mas, enfim, é uma coisa um pouco complicada, mas é por conta do posicionamento do Sol, que eu falei para vocês, que às vezes ele está um pouco mais para cima e às vezes esse arco modifica, ele está um pouco mais para baixo. Então, se a gente pensar pino, quando o Sol está pino aqui, assim, vamos imaginar que a gente está numa condição especial na Terra, na linha do Equador, e meio-dia, no verão, no dia 21 de dezembro, o Sol está sobre minha cabeça meio-dia. Tudo bem? Essa posição do Sol não vai se manter durante o ano todo. É o que eu falei para vocês e mostrei aqui com o experimento. Então, aqui eu não vou ter, nessa condição, eu não vou ter sombra, praticamente nenhuma, mas depois, à medida que eu vou me afastando do verão, eu vou ter uma sombra mais longa porque o Sol está nascendo numa posição mais inclinada, tudo bem?
Com as estações muda o modelo de sombra, lembrando que o professor Ediel falou aí muito bem, que é o movimento aparente do Sol. Tem uma outra coisa que é aparente também, não vamos confundir não, eu vou trazer aqui você para uma reflexão do seguinte, a órbita, primeiro vamos mostrar a órbita aqui rapidinho, tem uma animação, né, da órbita aqui da Terra em torno do Sol, ó. Ali você tem uma órbita que é mais ou menos uma elipse e tudo mais, esse movimento aí não está no mesmo plano, a gente falou e combinou que não ia esquecer de falar sobre isso, tem uma outra animação que é importante, pode passar para o próximo slide, que é isso, é esse aí que é o detalhe. Ó. O plano de órbita da Terra em relação ao Sol não é o mesmo, ele é inclinadão. Aí eu trouxe aqui para você uma experiência também para te mostrar isso. Não sei se vai ser legal, você pode colocar no chat essa impressão. Que é o seguinte, ó. Você tem aqui 2 hemisférios da Terra, né? Você tem aqui a Terra, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Se você pensar em cortar o hemisfério, eu pude porque uma bola de isopor é fácil. Se você pensar em cortar isso daqui com uma lâmina e pensar neste plano aqui, ó, de corte, que seria essa folha em branco que eu tenho aqui em cima da mesa, tá vendo? Ó, isso daqui é o plano de órbita, tá vendo? Aí dá para a gente perceber bem, né? Ou seja, a Terra não fica girando assim, ó, em torno do Sol, para a gente deixar bem claro que é a Terra que tem o movimento em torno do Sol, tá? A Terra não fica girando assim em torno do Sol, não é assim. A Terra fica girando assim, ó. Vai cair aí, ó. É uma inclinação, tá vendo? Volta no desenho lá, ó. Volta lá no desenho, por favor. Tá vendo? Volta para cá agora, ó. Ó, é inclinado. E essa inclinação é que faz toda a diferença. Inclusive de sombras e tudo mais. Agora a gente chegou na hora do nosso grande experimento de sombra, que volta lá na bússola de sombra, no relógio de sol, norte, sul, leste e oeste. A gente vai usar aqui um gnomo. Mas só o gnomo não consegue fazer o serviço aqui. A gente vai precisar de uma mãozinha aí do estúdio, né, professor Ediel? Tem alguma impressão aí no chat de alguma coisa ou não? O pessoal estava comentando aqui justamente para falar sobre a posição da Terra, tal, e você está falando, né? Então tá certo. Tranquilo. Tá, não tem nenhuma observação então a respeito disso. Então, olha, eu espero que você tenha visto direitinho essa questão do plano de órbita. Agora a gente vai mostrar aqui esse negócio do norte e sul e tudo mais. A gente vai contar com uma mãozinha aí do estúdio para ter a sombra aqui projetada. Vai dar o sol aí, no nosso estúdio vai ter o sol projetando. Isso daqui seria uma vareta que representa o gnomo, tá vendo? Aí você está vendo que se o sol está nascendo numa posição aqui e tal, que está representado aí pela luz do estúdio, você vai ter uma sombra projetada aqui, ó, tá vendo? Olha a sombra projetada aqui, tá vendo? Olha aí, ó. Agora, se o planeta se mexer em relação a essa inclinação que eu falei para vocês aí na aula toda, o que vai acontecer, ó? Vamos supor que é aquela ideia, né, Ed, que eu falei, o Sol nasceu aqui exatamente no dia de verão, né? Aí vai projetar essa sombra. Se o Sol está nascendo aqui, do lado, aqui na frente, e está projetando essa sombra aqui deitadinha assim, está apontando para que lado? Ó, o Sol, vocês falaram para mim que o Sol nasce no leste e se põe no oeste, né? Então esse ponto aqui de sombra, ó, é um ponto do oeste. Mas aí a gente viu também que a Terra vai se movendo, né? No caso, ela vai se movendo para cá, assim, ó. Aí, ó, ela vai mudando de posição, tá vendo? Então, se você fizer aí na sua casa, isso aqui vai dar certinho, ó. Você vê aí o dia de verão, pega um dia de verão lá, a sombra projetada por uma vareta, na vertical bonitinha, vai dar sombra aqui. O Sol nasce no leste, essa linha que a gente está vendo aqui, ó, seria então o quê? Seria oeste, né? Então, ó, leste, oeste. Aí dá para a gente fazer um desenho, ó, dá para a gente fazer um desenho no chão, representando, ó, o relógio solar, tá vendo? Ó, com a sombra. Deixa o solzinho aí, pode deixar, ó. Ó, a gente tem aqui, ó, um disco, pode ser um disco de pizza, né? Tem muitos professores que fazem assim com disco de pizza. Aí você vai anotando aqui, a sombra projetada aqui, né? Numa determinada posição, ó.
Aí, à medida que a Terra vai se movendo, essa sombra vai mudando de posição. Olha lá, ó, né? Ó, ela vai mudando de posição. Ó. E aí você tem aquele negócio que eu falei para você do segmento. Você pega uma régua. Ó, você pega uma régua, mede quanto tem uma sombra até outra, tá entendendo? A metade desse segmento é exatamente o oeste. Dá para a gente marcar aqui, né? O que o pessoal está achando aí, Joel? Fala, corta ali por aí de Joel, por favor. Ó. O pessoal está curtindo aí. Ó. Já estão metendo até um Erastótenes aqui, ó. É, esse experimento da sombra, né? Ó, e sabe como é que dá para fazer isso daí legal? Olha aqui, ó, que legal. Ó. Dá para a gente fazer assim. Pegando esse experimento, né? O Sol tá aqui iluminando, aí vai dar sombra do lado de cá. Então aqui é oeste, certo, de Joel? Sim. E aqui é leste, né? Opa, leste, ó. Mas aí tem várias posições aqui do Sol, ó, nascendo e tal. Tá vendo, ó? Ó. Várias posições do Sol. Aqui é o solstício. Aqui ele vai mudando. Aqui é solstício também, ó. Solstício e solstício. E aqui é o equinócio. Tá certo? Equinócio. Dias e noites com a mesma duração. Tá vendo? É a metade. Essa metade aqui coincide e é oeste. Aí é só você traçar uma reta aqui, ó. Você já encontra oeste, leste, e a 90 graus você tem norte e sul. Está feita a sua bússola e a aula acabou. Com isso, a gente encerra. Gostaram da aula? Valeu, gente. Olha, muito legal esse experimento, hein? Dá para reproduzir em casa. Edjoel, tem algum recado para dar para o pessoal? Sim, primeiro vou dar um abraço geral aqui, porque tem muita gente pedindo para mandar abraço para os meninos, mas hoje realmente não vai dar tempo. E claro, deixa a sua impressão aí sobre a nossa aula. Acesse aí o QR Code ou esse link e coloca lá o que você achou da aula. Um abraço, gente.